Vamos falar de uma das queridinhas aí das doenças reumatológicas, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Segunda dica nossa aqui. Antes da gente ir pro vídeo, só um lembrete, né? Você tá vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você tá de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não tá inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, lúpus, para mim, na minha cabeça, eu fiz clínica médica lá no HC, então lá para 2007, 2008, quando eu estava lá nas enfermarias do HC, tentando pensar no diagnóstico de pacientes que internam lá. Muitas vezes chegava o paciente com um quadro clínico que a gente não conseguia bater o martelo em nada, você tinha que pensar lá na chave diagnóstica e lúpus sempre encaixava. Então, lúpus e TB eram os grandes coringas, né? Então, lúpus pode dar uma apresentação muito diversa, pode dar várias manifestações. E entre essas, tem várias cardiovasculares que eu vou focar aqui. Se você está fazendo a prova do TEC, qual que é a manifestação mais comum do lúpus, que eles adoram pedir em prova? A manifestação mais comum do lúpus é pericardite. Então, se cair em prova, isso já caiu mais uma vez. A manifestação mais comum cardiovascular do lúpus seria a pericardite, certo? É bem comum. Muitas vezes o paciente está assintomático, você vai descobrir no ecocardiograma, vai mandar para você. Hoje, quem viu a história de hoje, a gente colocou lá um caso clínico, uma paciente lúpica que estava até com sintomas, tinha um derrame pericárdio discreto. Então, é bem comum encontrar isso no paciente lúpico. Lembrando que essa é uma das manifestações do lúpus, né? A policerosite. Então o paciente vai ter derrame pericárdico, pode ter derrame pleural, pode ter ascite, pode ter acúmulo de líquido aí em várias cavidades. E daí, como que a gente vai tratar essa paciente? A gente discutiu isso hoje também. Então a gente vai tratar, se o paciente não tiver indicação de corticoide, nenhuma outra medicação imunossupressora por causa do lúpus, se for a pericardite isolada, a princípio daria para tratar com anti-inflamatório hormonal e colchicina. Colchicina ajuda a reduzir a recorrência. Então você pode usar esse esquema. E daí seria uma dose mais alta de anti-inflamatório por 2 a 4 semanas. Mas eu falei lá que tem que evitar anti-inflamatório, né? Eu falei na primeira parte. Então, nem sempre vai dar para evitar. Então, se você está com um quadro agudo, trata com anti-inflamatório, mas não deixa 6 meses. Usa lá 2 a 4 semanas, geralmente 4 semanas, resolve o processo agudo e depois você tira. A ideia é só não usar de forma contínua. Tá bom? O que mais? O que a gente pode utilizar? Corticoide, muita gente perguntou. Corticoide a gente vai poder utilizar? A gente vai utilizar se não responder a anti-inflamatório e a colchicina. Então, o primeiro passo, anti-inflamatório e colchicina, não deu certo, aí sim você vai pensar em corticoide. Ou então, você vai usar corticoide de cara se tiver outras manifestações que você precisa inibir. Então, tem uma nefropatia, tem alguma outra coisa, daí a história é outra. A gente está falando aqui de uma pericardite isolada. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, então, as manifestações mais comuns do lúpus, só para ficar mais ilustrativo. Então, seria essas manifestações, são as 6 principais. Então, doença pericárdica seria a principal, então, disparado. Se cair em prova, a que mais cai é a doença pericárdica. Segunda mais comum, doença valvar. Muita gente com lúpus tem doença valvar associada. E daí, da mesma forma, muitos casos são assintomáticos. E, como você vai ver, às vezes é só um depósito de imunocomplexo que vai dar aquela vegetação estéril, né? Pode dar pequenas vegetações valvares que não tem bactéria, então não é uma endocardite infecciosa. Seria aquela endocardite Liebman-Sachs. Tem muita relação com lúpus e tem muita relação também em paciente com lúpus e síndrome do anticorpo antifosfolípide. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente tem que primeiro tomar cuidado para não virar uma endocardite infecciosa, né? Se o paciente tem lá já uma vegetação, se tiver uma bacteremia, para parar a bactéria lá, tá tudo no jeito, né? Então tem que tentar tomar cuidado para não virar uma endocardite infecciosa, usar profilaxia para endocardite, e tem que também tomar cuidado com a evolução. Muitas vezes, com a evolução, conforme vai reduzindo a inflamação, você pode deformar a válvula e daí dar uma disfunção valvar mais tardiamente, certo? Então, das demais que eu vou comentar agora com calma, só para tirar da tela, então a gente teria hipertensão pulmonar, que é bem comum também, miocardite, aterosclerose acelerada e arritmias. Então, eu vou comentar brevemente de cada uma dessas. Deixa eu só voltar aqui para poder ver os comentários de vocês, aí, senão eu perco os comentários. Então, voltando aqui. Então, hipertensão pulmonar é uma outra condição que é muito frequente, que geralmente pode ser por vários motivos. Primeiro, por TEP crônico. Então, muitos pacientes têm um TEP crônico evoluindo com hipertensão pulmonar. Isso muitas vezes também está associado com síndrome de fosfolípide. Mas o paciente pode ter também uma hipertensão pulmonar do grupo 1, problema arterial mesmo pulmonar, ou do grupo 3, que seria mais pensando
em doença intersticial. Então, o paciente pode ter hipertensão pulmonar por diversos motivos no lúpus. Então, é relativamente comum. Miocardite que eu comentei. Miocardite é comum no lúpus? Não é muito comum. Pode acontecer, mas é bem mais raro do que essas outras condições. Isso também já foi questão de prova. Colocar miocardite é comum? Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, miocardite é mais uma das possibilidades. Pericardite e doença valvar é bem mais comum. Aterosclerose acelerada, como eu já comentei, eles têm um risco maior de desenvolver um processo aterosclerótico. Então, tem que tomar cuidado. Pode ter relação também. E por último, arritmias. O paciente lúpico pode ter vários tipos de arritmia, pode ter distúrbio de condução, mas um tema que eles gostam de pedir em prova é BAVT congênito. Quando a gente tem uma mãe lúpica, que é anti-Rho positivo, um dos altos anticorpos, o bebê teria um risco maior de evoluir com BAVT congênito. E daí, BAVT congênito, a gente pode monitorizar isso no feto. Então, geralmente, a partir de 16 semanas, você poderia fazer o ecocardiograma fetal a cada 2 semanas e acompanhar se está tendo algum sinal de dissociação. Se começar a desenvolver um BAV intraútero, a gente poderia até usar dexametasona e tentar cortar esse processo. Então, é uma coisa que dá para acompanhar e daria para fazer um tratamento ainda intraútero, certo? Então, é importante investigar e é importante lembrar, se tem uma mãe gestante anti-Rho positivo, lembre de BAVT congênito, que pode ter alguma medida para fazer ainda intraútero. Depois que nasceu com BAVT congênito, geralmente não tem mais volta, teria um risco aí de mortalidade de 20% e 60%, 70% podem precisar de marca-passo. Não é todo mundo que precisa, tem uns critérios de resposta à frequência cardíaca, mas a maioria vai precisar de marca-passo. Então é uma coisa que a gente tem que procurar também. Beleza? Então de lúpus é basicamente isso. Se você lembrar de uma coisa só relacionada a lúpus para a prova, é pericardite. O cometimento mais comum do lúpus é pericardite e são um dos temas que eles mais gostam de cobrar em prova. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.